Olá, tudo bem? Sou o professor Lívio Silva e este é o canal Português com Lívio Silva. É um prazer receber você aqui. Assiste até o final porque hoje é dia de aula. Mas antes deixe seu like e compartilhe com todo mundo. Então, vem comigo para aprendermos juntos! Hoje vamos falar sobre os verbos anômalos. Diferentemente dos irregulares, os verbos anômalos não ocorrem com apenas uma simples alteração do padrão dos verbos regulares. Ou seja, aquele padrão nas terminações que tem após o radical e no radical dos verbos regulares. Para que um verbo seja considerado irregular, é suficiente que haja uma simples alteração no padrão de conjugação em relação aos padrões da primeira, da segunda ou da terceira conjugações. No caso dos anômalos, as alterações são extremas, predominando as formas divergentes. São anômalos os seguintes verbos: ser, estar, ir, haver, ter, vir e por. Tá gostando do vídeo? Fica aqui porque ainda tem muito mais. Mas antes deixa seu like, compartilhe, inscreva-se no canal se não for inscrito e ative o sininho para ficar por dentro das novidades. Vamos agora exemplificar com o verbo ser. No modo indicativo do verbo ser, há grandes diferenças entre os radicais dos seguintes tempos: presente, pretérito perfeito e pretérito imperfeito. Vejamos a conjugação de cada um deles. Começando aqui pelo presente do indicativo. Eu sou, tu és. Veja, já há uma mudança no radical. Perceba, se fosse um verbo regular, na segunda conjugação, terminado em ER, na primeira pessoa do presente do indicativo, não seria ou, a terminação final seria o, como no verbo vender. Eu vendo, acrescenta-se apenas o ao radical. Mas não, aqui muda, fica eu sou, acrescenta-se o, u. Na segunda pessoa a mudança é maior, porque muda-se até o radical. Não começa mais com S, ser, és, tu és. Na terceira pessoa a mesma coisa. A partir daí, na primeira pessoa do plural, na segunda pessoa do plural e na terceira pessoa do plural, o radical volta a ser com S, mas a terminação é totalmente diferente. Pois se fosse o verbo vender, segunda conjugação, seria nós vendemos, vós vendeis, eles ou elas vendem. Aí está totalmente diferente no verbo ser. Somos, sois, são. Veja que são formas distintas, divergentes. Partindo para o pretérito imperfeito, aí a mudança é de radical, porque o verbo no infinitivo é ser, mas o radical é er. Eu era, tu eras, ele ou ela era, nós éramos, vós éreis, eles ou elas eram. Perceba, padrão totalmente diferente, não apenas a modificação em algum item somente. Em dois tempos diferentes do modo indicativo, há uma transformação radical. E isso acontece ainda mais no pretérito perfeito, que aí muda totalmente. O radical começa com F. Eu fui, tu foste, ele ou ela foi, nós fomos, vós fostes, eles ou elas foram. Então não é mais eram, era, como no imperfeito, é começando com F. Então há uma mudança totalmente e predomina as formas divergentes dentro dos modos, entre os modos e entre os tempos de cada modo. Agora vamos para o exemplo de um outro verbo anômalo, o verbo ir. Esses dois verbos ser e ir são os exemplos mais constantes, os mais significantes do conjunto dos verbos anômalos. No modo indicativo do verbo ir, os radicais de alguns tempos verbais também apresentam grandes diferenças nos seguintes tempos. Vamos exemplificar aqui com o presente, o pretérito perfeito e o pretérito imperfeito, ambos do modo indicativo, porque também em outros modos e em outros tempos há uma divergência grande nas conjugações do verbo ir. Vamos lá, presente do indicativo. Eu vou, tu vais, ele vai, nós vamos, vós ides, eles vão. Perceba, o radical do verbo ir é ir, ir. Então aqui já começa totalmente diferente do radical, com VO, vou, VA, vais, vai, vamos. Então há uma alteração significativa na estrutura do verbo quando vai conjugar no presente do indicativo do modo imperativo. No pretérito imperfeito, aí é que muda mesmo. Mas
Ainda tem o I no radical. Ia, ias, ia, íamos, ias, iam. Só que quando a gente vai para o pretérito perfeito do verbo ir, ele é idêntico ao pretérito perfeito do verbo ser, no modo indicativo. É estranho, né? E começa com F, o verbo ir é com I, radical é IR, e o pretérito perfeito com F. Eu fui, tu foste, ele ou ela foi, nós fomos, vós fostes, eles ou elas foram. Então é isso, pessoal. Obrigado por assistir até o final. Não esqueçam de assistir aos outros vídeos do canal e até o próximo vídeo.